Em meio a uma dor insuportável, um homem se vê preso entre o luto e a desesperança. Um bebê inocente, um pai quebrado e um cão leal se tornam protagonistas de uma história inesquecível. No instante mais sombrio, um ato heróico muda tudo, de forma surpreendente. Quando o destino parecia selado, um verdadeiro milagre acontece. Antes de ouvir esse relato emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias de superação e lealdade. O choro do bebê ecoava pelos corredores do Hospital Santa Clara, enquanto Miguel permanecia imóvel, sentado no banco frio da sala de espera. Seus olhos fixos em um ponto qualquer do piso de cerâmica branca pareciam não registrar o movimento frenético dos médicos e enfermeiras que passavam apressadamente. O mundo havia desabado sobre seus ombros naquela manhã de outubro, quando o que deveria ser o dia mais feliz de sua vida transformou-se em seu pior pesadelo. Helena, sua esposa, havia partido durante o parto, deixando-o com um filho que ele mal conseguia olhar. Como poderia segurar aquela criança, sabendo que sua chegada ao mundo coincidiu com a partida de seu grande amor? Os últimos 9 meses haviam sido de pura felicidade e preparação. O quarto do bebê, pintado em tons suaves, de verde e amarelo, estava pronto há semanas. Helena havia escolhido pessoalmente cada detalhe, desde os pequenos ursinhos que decoravam as paredes até o mobile musical que pendia sobre o berço. Dona Cecília, a mãe de Helena, chegou ao hospital assim que recebeu a notícia. Seu rosto, marcado pelo sofrimento, contrastava com a força que demonstrava ao segurar o neto nos braços. "Miguel", chamou ela suavemente, "você precisa conhecer seu filho." Mas Miguel apenas balançou a cabeça negativamente, incapaz de pronunciar qualquer palavra. Em casa, Guto, o pastor alemão que há 5 anos fazia parte da família, aguardava ansiosamente o retorno de seus donos. O animal, que sempre demonstrou uma sensibilidade extraordinária, parecia pressentir que algo estava errado. Desde que Miguel e Helena saíram às pressas na madrugada, ele permaneceu vigilante próximo à porta, suas orelhas atentas a qualquer movimento. Nas semanas que se seguiram, a casa que antes transbordava alegria transformou-se em um ambiente pesado e silencioso. Miguel vagava pelos cômodos como um fantasma, evitando especialmente o quarto do bebê. Dona Cecília assumiu os cuidados do pequeno Lucas, como Helena havia escolhido chamá-lo, estabelecendo-se no quarto de hóspedes com o neto. Guto, por sua vez, desenvolveu uma ligação instantânea com o bebê. O cão passava horas deitado próximo ao berço, seus olhos atentos a cada movimento do pequeno. Quando Lucas chorava, era sempre o primeiro a alertar Dona Cecília, latindo suavemente até que ela viesse verificar o que estava acontecendo. As noites eram particularmente difíceis para Miguel. Deitado na cama que antes compartilhava com Helena, ele revivia cada momento dos últimos anos juntos. Lembrava-se do dia em que a conheceu na faculdade de arquitetura, do primeiro beijo trocado sob a chuva no jardim do campus, do pedido de casamento, durante uma viagem a Gramado. Cada memória era como uma faca atravessando seu peito. O trabalho no escritório de arquitetura, que antes era sua paixão, tornou-se um fardo impossível de carregar. Os projetos se acumulavam em sua mesa, e os clientes começaram a reclamar dos atrasos. Seus sócios, compreensivos no início, começavam a demonstrar preocupação com seu estado mental e profissional. Uma tarde, enquanto observava pela janela Dona Cecília ninando Lucas no jardim, Miguel encontrou um teste de gravidez positivo, guardado na gaveta do criado mudo. Era o teste que Helena havia feito, aquele que mudou suas vidas para sempre. Junto dele havia um pequeno bilhete escrito com a letra delicada dela: "Meu amor, seremos 3. Mal posso esperar para construirmos nossa família juntos. Te amo infinitamente." As palavras provocaram uma explosão de emoções em Miguel. A dor, que até então estava contida em um lugar profundo de seu ser, transbordou violentamente. Em um acesso de raiva e desespero, ele varreu todos os objetos de cima da cômoda, quebrando porta-retratos e itens decorativos. O barulho atraiu Guto, que entrou no quarto latindo,
como se tentasse chamar sua atenção. O cão aproximou-se cautelosamente, encostando seu focinho na mão trêmula de Miguel. Aquele gesto simples, carregado de afeto e compreensão, fez com que ele desabasse em lágrimas pela primeira vez desde o ocorrido. Sentado no chão, abraçado ao cachorro que tanto significava para Helena, Miguel finalmente permitiu-se sentir toda a extensão de sua perda. Dona Cecília, que havia subido ao ouvir o barulho, parou na porta do quarto com Lucas nos braços. O bebê, como se sentisse a dor do pai, começou a chorar. Miguel ergueu os olhos, encontrando pela primeira vez o olhar do filho, os mesmos olhos de Helena. Naquele momento, algo dentro dele se quebrou ainda mais e ele percebeu que não conseguiria ser o pai que aquela criança merecia. A noite caiu sobre a casa, trazendo consigo uma decisão que mudaria para sempre o destino daquela família. Miguel, consumido pela dor e incapaz de aceitar sua nova realidade, começou a planejar uma saída que considerava definitiva. O que ele não sabia era que Guto, seu fiel companheiro de quatro patas, seria fundamental para impedir que uma tragédia ainda maior se abatesse sobre aquela família já tão machucada pelo destino. O relógio na parede da sala marcava 3 da manhã quando Miguel finalmente se levantou do sofá. Há semanas ele não conseguia dormir em sua cama. O vazio ao seu lado era uma lembrança constante da ausência de Helena. Com passos pesados, ele se dirigiu à cozinha. Seus olhos vermelhos e inchados denunciavam mais uma noite em claro. Enquanto a água para o café fervia, Miguel se permitiu olhar pela janela. O jardim, antes tão bem cuidado por Helena, agora mostrava sinais claros de negligência. As rosas que ela tanto amava murchavam lentamente, uma metáfora cruel do que sua vida havia se tornado. Foi neste momento de contemplação que ele ouviu um choro baixinho vindo do andar de cima. Lucas tinha acabado de completar 1 mês de vida, 1 mês que para Miguel parecia uma eternidade. Cada dia era uma batalha contra seus próprios sentimentos, uma luta constante entre o amor que sabia que deveria sentir pelo filho e a dor esmagadora que a simples visão do bebê lhe causava. Dona Cecília, sempre atenta, já estava a caminho do quarto do neto. Miguel a ouviu sussurrar palavras de conforto enquanto ninava o pequeno. A voz da sogra, normalmente firme e decidida, soava cansada e triste. Ele sabia que ela também sofria, não apenas pela perda da filha, mas por ver o genro afundando cada vez mais em seu próprio desespero. Guto, como sempre, estava alerta. O cão subiu as escadas, seus passos silenciosos na madeira, para se juntar a Dona Cecília e Lucas. Miguel podia ouvir o leve bater da cauda do animal contra o chão, um som reconfortante em meio ao silêncio opressor da madrugada. Incapaz de voltar para o sofá, Miguel se viu caminhando em direção ao escritório. Este cômodo, que antes era seu refúgio criativo, agora parecia sufocá-lo com lembranças. Na parede, um grande quadro de cortiça exibia fotos de projetos arquitetônicos, muitos deles feitos em parceria com Helena. Seus olhos pousaram em uma foto em particular. Eles dois, sorridentes, em frente à primeira casa que projetaram juntos. A memória o atingiu como um soco no estômago. Ele se lembrou do dia em que receberam a notícia de que haviam ganhado o concurso para jovens arquitetos. Helena havia pulado em seus braços, seus olhos brilhando de felicidade e orgulho. "Nós conseguimos, amor", ela havia dito. "Este é só o começo da nossa história." Mas a história deles havia sido brutalmente interrompida. Miguel sentiu a raiva crescer dentro de si, uma fúria cega contra o destino que lhe roubara tudo. Em um impulso, ele arrancou a foto da parede, amassando-a entre os dedos. Logo, outras fotos seguiram o mesmo caminho, caindo no chão como folhas de outono. O barulho chamou a atenção de Dona Cecília, que apareceu na porta do escritório com Lucas nos braços. "Miguel, por favor", ela implorou, sua voz embargada. "Não faça isso, Helena não iria querer ver você assim." Miguel se virou, seus olhos encontrando os do filho pela primeira vez em dias. O bebê o encarava com curiosidade, seus pequenos dedos agarrados à blusa da avó. Por um breve momento, Miguel viu Helena refletida naqueles olhinhos inocentes, e a dor foi quase insuportável. "Eu não posso, Cecília", ele murmurou, sua voz rouca de tanto chorar.
Não consigo olhar para ele sem pensar nela, sem lembrar que ele está aqui e ela não. Dona Cecília deu um passo à frente, estendendo o bebê em direção ao pai. Miguel, este menino precisa de você. Ele já perdeu a mãe, não pode perder o pai também. Mas Miguel recuou, como se o simples ato de tocar o filho pudesse queimá-lo. Eu sinto muito, ele disse, passando rapidamente por Cecília e saindo do escritório. Nos dias que se seguiram, a situação só piorou. Miguel começou a beber, buscando no álcool um escape para sua dor. Ele passava horas trancado no quarto, saindo apenas para pegar mais uma garrafa, ou quando o choro de Lucas se tornava insuportável. Dona Cecília, preocupada com o bem-estar do neto e do genro, tentou de tudo. Chamou amigos, familiares, até mesmo sugeriu que Miguel procurasse ajuda profissional, mas nada parecia alcançá-lo em seu poço de desespero. Uma noite, após uma discussão particularmente acalorada com a sogra, Miguel saiu de casa, cambaleando pela rua escura. Ele vagou sem rumo por horas, sua mente nublada pelo álcool e pela dor. Quando finalmente retornou, já era quase amanhecer. Ao entrar em casa, ele foi recebido por Guto, que latiu baixinho, como se o repreendesse por sua ausência. Miguel se ajoelhou, abraçando o cão com força. O que eu faço, amigão? Ele sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Como eu sigo em frente sem ela? Foi neste momento, com o nascer do sol começando a iluminar a sala, que Miguel tomou uma decisão. Ele não podia continuar. Assim, não podia ser o pai que Lucas merecia. Em sua mente perturbada, havia apenas uma solução. Com passos decididos, ele subiu as escadas em direção ao quarto do bebê. Dona Cecília dormia profundamente no quarto ao lado, exausta, após mais uma noite cuidando do neto. Miguel entrou silenciosamente, aproximando-se do berço onde Lucas dormia pacificamente. Por um longo momento, ele apenas observou o filho, tão pequeno e indefeso. Então, com mãos trêmulas, pegou o bebê no colo. Me perdoe, ele murmurou. Mas eu não posso fazer isso. Guto, que havia seguido Miguel até o quarto, começou a latir como se percebesse que algo estava errado. Mas Miguel o ignorou, saindo do quarto com Lucas nos braços. Ele desceu as escadas, passou pela porta da frente e caminhou em direção à rua, sua mente focada em um único objetivo. O que Miguel não sabia era que sua decisão desesperada desencadearia uma série de eventos que mudariam para sempre o destino de todos os envolvidos. E Guto, o fiel companheiro que sempre esteve ao lado da família, seria peça fundamental para evitar que uma tragédia ainda maior se abatesse sobre eles. O sol mal havia começado a despontar no horizonte quando Miguel, com Lucas nos braços, chegou à estação de trem. O lugar estava praticamente deserto àquela hora da manhã, com apenas alguns funcionários preparando-se para mais um dia de trabalho. O cheiro de óleo e metal pairava no ar, misturando-se ao aroma fresco do orvalho da madrugada. Miguel caminhava, como se estivesse em transe, seus passos ecoando pelos corredores vazios da estação. Lucas, agora acordado, olhava ao redor com curiosidade, alheio ao turbilhão de emoções que consumia seu pai. O bebê soltou um pequeno gemido, como se sentisse atenção no ar. Está tudo bem, Miguel sussurrou mais para si mesmo do que para o filho. Suas mãos tremiam enquanto segurava Lucas, a realidade do que estava prestes a fazer, começando a pesar em sua consciência. Enquanto isso, em casa, Dona Cecília acordou sobressaltada. Um sexto sentido, talvez o instinto de avó, a alertou de que algo estava errado. Ela correu para o quarto de Lucas apenas para encontrar o berço vazio. O pânico tomou conta dela quando percebeu que Miguel também não estava em lugar nenhum. Miguel! Lucas! Ela gritou correndo de um cômodo a outro. Foi então que notou Guto na porta da frente, latindo desesperadamente. O cão parecia querer lhe dizer algo, correndo de um lado para o outro, olhando para a rua e voltando para ela. Sem pensar duas vezes, Dona Cecília pegou seu celular e as chaves do carro. Vamos, Guto, ela chamou, sua voz trêmula de medo. Precisamos encontrá-los. De volta à estação, Miguel finalmente chegou à plataforma. O primeiro trem da manhã ainda demoraria alguns minutos para chegar.
Ele olhou para os trilhos abaixo, o metal frio brilhando sob a luz fraca do amanhecer. Seu coração batia descompassadamente no peito, uma mistura de medo e uma estranha sensação de alívio. "Me perdoe, Helena", ele murmurou, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Eu não sou forte o suficiente para fazer isso sozinho." Lucas começou a chorar, como se sentisse o perigo iminente. Miguel o segurou mais perto, lutando contra o impulso de recuar. Em sua mente atormentada, ele acreditava que estava fazendo a coisa certa, libertando o filho e a si mesmo de uma vida de dor e arrependimento. Enquanto isso, Guto guiava Dona Cecília pelas ruas da cidade. O cão parecia ter um sexto sentido, latindo e apontando o caminho com seu focinho. Dona Cecília dirigia o mais rápido que podia, rezando silenciosamente para que não fosse tarde demais. Na estação, o som distante do trem se aproximando ecoou pela plataforma vazia. Miguel deu um passo à frente, aproximando-se perigosamente da borda. Lucas chorava cada vez mais alto, seus pequenos punhos se agitando no ar. Foi nesse momento crítico que Guto e Dona Cecília chegaram à estação. O cão, sem esperar que o carro parasse completamente, pulou pela janela aberta e correu em direção à plataforma, latindo furiosamente. Miguel, surpreendido pelo som repentino, virou-se. Seus olhos se arregalaram ao ver Guto correndo em sua direção, seguido de perto por Dona Cecília. Por um breve instante, ele hesitou, seu pé suspenso sobre o vazio entre a plataforma e os trilhos. "Miguel! Não!" gritou Dona Cecília, sua voz carregada de desespero e súplica. "Por favor, pense no que está fazendo." Guto alcançou Miguel primeiro, pulando e agarrando a barra de sua calça com os dentes. O cão puxava com toda a sua força, como se entendesse perfeitamente a gravidade da situação. O som do trem ficava cada vez mais alto, sua aproximação iminente. Miguel olhou para Lucas, para Guto e então para Dona Cecília, que agora estava a apenas alguns metros de distância, estendendo os braços em sua direção. "Filho, por favor", implorou Dona Cecília, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. "Helena não iria querer isso. Ela amava vocês. Dois mais que tudo. Não jogue fora o presente que ela deixou para você." As palavras de Dona Cecília pareceram perfurar a névoa de desespero que envolvia Miguel. Ele olhou para Lucas, realmente o vendo pela primeira vez em semanas. O bebê havia parado de chorar e o encarava com olhos grandes e curiosos, tão parecidos com os de Helena. Naquele momento, algo dentro de Miguel se quebrou. Não de dor ou desespero, mas como se uma represa de emoções contidas finalmente cedesse. Ele cambaleou para trás, afastando-se da borda da plataforma, exatamente quando o trem passava zunindo, levantando uma rajada de vento. Dona Cecília correu até eles, envolvendo Miguel e Lucas em um abraço apertado. Guto latia e pulava ao redor, como se celebrasse o desfecho da situação. "Está tudo bem", Dona Cecília sussurrava, acariciando os cabelos de Miguel enquanto ele soluçava, ainda segurando Lucas firmemente. "Vocês estão seguros agora. Vamos, para casa." Enquanto o pequeno grupo deixava a estação, o sol finalmente surgia por completo no horizonte, banhando a cidade com sua luz dourada. Era como se a natureza estivesse sinalizando um novo começo, uma chance de recomeçar. No entanto, o caminho à frente ainda seria longo e difícil. Miguel sabia que precisaria de ajuda para superar sua dor e aprender a ser o pai que Lucas merecia. Mas naquele momento, abraçado à sua sogra e ao seu filho, com Guto fielmente ao seu lado, ele sentiu pela primeira vez em semanas uma pequena centelha de esperança. O grupo entrou no carro de Dona Cecília, exaustos física e emocionalmente. Enquanto dirigiam de volta para casa, Miguel olhou para Lucas adormecido em seus braços e fez uma promessa silenciosa a Helena e a si mesmo. Ele faria o possível para ser o pai que seu filho merecia, honrando a memória e o amor de sua esposa. Que nenhum deles sabia era que esta manhã dramática seria apenas o começo de uma jornada de cura e autodescoberta, cheia de desafios, mas também de momentos de profunda conexão e amor incondicional.
As semanas que se seguiram ao incidente na estação de trem foram um turbilhão de emoções para Miguel. A realidade do que quase fizera o atingiu com força total, trazendo consigo uma onda de culpa e vergonha que ameaçava engoli-lo por completo. No entanto, algo havia mudado dentro dele. O olhar de Lucas naquele momento crítico despertara uma fagulha de conexão que Miguel não podia mais ignorar. Dona Cecília, demonstrando uma força que Miguel não sabia que ela possuía, assumiu o controle da situação. Com firmeza e compaixão, ela insistiu para que o genro procurasse ajuda profissional. Miguel, ela disse um dia segurando suas mãos trêmulas, você não está sozinho nessa luta. Helena não iria querer ver você desistindo assim. Por favor, faça isso por Lucas, por ela e por você mesmo. Relutante no início, Miguel finalmente concordou em iniciar terapia. As primeiras sessões foram dolorosas, mergulhando-o em memórias e emoções que ele havia tentado desesperadamente suprimir. Mas aos poucos, como um navio emergindo de uma tempestade, ele começou a vislumbrar um caminho através de sua dor. Em casa, a rotina aos poucos se estabelecia. Guto, mais vigilante do que nunca, raramente deixava Lucas sozinho. O cão parecia ter assumido o papel de guardião, deitando-se ao lado do berço durante as sonecas e alertando Dona Cecília ou Miguel ao menor sinal de desconforto do bebê. Uma tarde, enquanto Dona Cecília havia saído para fazer compras, Miguel se viu sozinho com Lucas pela primeira vez desde o nascimento. O bebê, agora com quase 3 meses, estava acordado em seu berço, seus olhinhos curiosos explorando o mundo ao seu redor. Miguel, hesitante, aproximou-se. Oi, pequeno, ele murmurou, sua voz trêmula. Lucas virou a cabeça na direção do som e, por um momento, pai e filho se olharam em silêncio. Então, para a surpresa de Miguel, o bebê sorriu. Foi um sorriso genuíno, cheio de inocência e alegria pura. Algo dentro de Miguel se derreteu naquele instante. Com cuidado, ele pegou Lucas no colo. O peso do bebê em seus braços, tão leve e ao mesmo tempo tão significativo, fez com que lágrimas brotassem em seus olhos. Me desculpe, ele sussurrou, sua voz embargada pela emoção. Me desculpe por não ter estado aqui para você, mas eu prometo, a partir de agora, vou tentar ser o pai que você merece. Guto, que observava a cena da porta do quarto, aproximou-se lentamente, como se sentisse a importância do momento. O cão encostou seu focinho na perna de Miguel, oferecendo seu apoio silencioso. Naquela noite, quando Dona Cecília voltou, encontrou uma cena que aqueceu seu coração. Miguel adormecido na poltrona do quarto do bebê, com Lucas aninhado em seu peito e Guto deitado aos seus pés. Era como se finalmente as peças começassem a se encaixar. Os dias que se seguiram trouxeram pequenos, mas significativos progressos. Miguel começou a participar mais ativamente dos cuidados com Lucas, trocando fraldas, embora ainda desajeitadamente, preparando mamadeiras e até mesmo cantando canções de ninar que Helena costumava cantar. No trabalho, seus colegas notaram a mudança. Embora ainda distante e muitas vezes perdido em pensamentos, Miguel voltou a se envolver em projetos, sua criatividade lentamente ressurgindo. Um dia, ao terminar um esboço para uma casa sustentável, ele percebeu que havia inconscientemente incorporado elementos que Helena sempre admirava em seus designs conjuntos. Ao invés da dor paralisante que esperava sentir, Miguel experimentou uma agridoce sensação de conexão com a esposa perdida. A terapia continuava sendo um desafio, mas Miguel começava a ver seus benefícios. Em uma sessão particularmente intensa, ele finalmente conseguiu verbalizar o medo que o consumia. E se eu não for capaz de amar Lucas o suficiente? E se eu nunca conseguir ser o pai que ele precisa? Sua terapeuta, doutora Mariana, ouviu com atenção antes de responder. Miguel, o amor não é algo que surge instantaneamente. É algo que cresce, que se cultiva dia após dia. O fato de você estar aqui lutando para superar sua dor já mostra o quanto você ama seu filho. Essas palavras ecoaram em Miguel por dias, dando-lhe força nos momentos em que a culpa e o medo ameaçavam dominá-lo novamente. Uma noite, enquanto colocava Lucas para dormir,
Miguel notou um álbum de fotos na estante que não via há meses. Com o coração acelerado, ele o pegou e começou a folhear. Cada página trazia memórias de sua vida com Helena. O dia do casamento, viagens, momentos cotidianos cheios de risos e amor. Chegando às últimas páginas, ele encontrou fotos da gravidez de Helena, seu rosto radiante de felicidade. Miguel sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto, mas desta vez não eram apenas de tristeza. Havia ali uma mistura de saudade, gratidão e, surpreendentemente, esperança. Ele olhou para Lucas, agora adormecido pacificamente, e sussurrou: "Sua mãe te amava tanto, filho. E eu prometo que vou te contar todas as histórias sobre ela, para que você saiba o quão incrível ela era." Guto, sempre atento, aproximou-se e repousou a cabeça no colo de Miguel, oferecendo conforto silencioso. Miguel acariciou as orelhas do cão, grato por sua presença constante e leal. Naquela noite, deitado em sua cama, Miguel refletiu sobre o caminho que tinha pela frente. Sabia que ainda haveria dias difíceis, momentos em que a dor da perda o atingiria com força total. Mas pela primeira vez desde a morte de Helena, ele sentia que talvez, apenas talvez, houvesse um futuro pelo qual valia a pena lutar. Com essa resolução em mente, Miguel adormeceu, não sabendo que o destino ainda reservava surpresas e desafios, que testariam sua recém-descoberta força e determinação. O outono chegou, pintando as árvores do bairro com tons de vermelho e dourado. Miguel observava as folhas caindo pela janela do escritório em casa, uma xícara de café fumegante em suas mãos. Lucas, agora com 6 meses, brincava no tapete próximo, sob o olhar atento de Guto. Os últimos meses haviam trazido mudanças significativas. Miguel voltara a trabalhar em tempo integral, equilibrando sua carreira com as responsabilidades paternas. Dona Cecília, embora ainda uma presença constante, começara a dar mais espaço para que Miguel assumisse seu papel como pai. "Bababá", balbuciou Lucas, sacudindo um chocalho colorido. Miguel sorriu, abaixando-se para brincar com o filho. Estes momentos, antes tão dolorosos, agora eram fontes de alegria e conexão. "Você está ficando um tagarela, hein?" brincou Miguel, fazendo cócegas na barriga do bebê. O riso contagiante de Lucas encheu a sala, fazendo até mesmo Guto levantar as orelhas com interesse. Naquela tarde, enquanto arrumava alguns papéis, Miguel encontrou um envelope que não via há meses. Dentro havia um cartão de Helena, escrito pouco antes de entrar em trabalho de parto. Com o coração acelerado, ele começou a ler: "Meu amor, enquanto escrevo isso, nosso bebê está se mexendo como nunca. Mal posso esperar para conhecê-lo e vê-lo nos seus braços. Sei que seremos os melhores pais do mundo juntos. Te amo mais que tudo. Para sempre sua, Helena." As lágrimas vieram, mas desta vez acompanhadas de um sorriso nostálgico. Miguel acariciou as palavras no papel, sentindo uma conexão renovada com Helena. "Ela estava certa sobre você ser um ótimo pai", disse Dona Cecília, que havia entrado silenciosamente na sala. "Helena estaria orgulhosa de ver como você superou tudo isso." Miguel assentiu, grato pelo apoio constante da sogra. "Eu não teria conseguido sem você, Cecília. Obrigado por não desistir de mim." Os dias seguintes trouxeram uma rotina confortável. Miguel levava Lucas para passeios no parque. Guto sempre ao lado do carrinho, vigilante. As noites eram preenchidas com histórias inventadas, canções de ninar e às vezes conversas imaginadas com Helena sobre os progressos do filho. No trabalho, Miguel finalmente sentia-se pronto para novos desafios. Quando surgiu a oportunidade de liderar um grande projeto de revitalização urbana, ele não hesitou em se candidatar. "Tem certeza disso?" perguntou seu sócio Paulo, com uma mistura de preocupação e esperança. "É um projeto enorme. Vai exigir muito tempo e dedicação." Miguel olhou para a foto de Lucas em sua mesa e sorriu. "Tenho. É hora de voltar com tudo, por mim e pelo meu filho." O projeto era ambicioso: transformar uma área degradada da cidade em um espaço verde e sustentável, com moradias acessíveis e áreas de lazer. Enquanto trabalhava nos planos iniciais, Miguel se pegou incorporando elementos que sabia que Helena adoraria: jardins verticais,
espaços comunitários, playgrounds integrados à natureza. As semanas passaram em um turbilhão de reuniões, esboços e noites acordado refinando ideias. Dona Cecília foi fundamental, ajudando com Lucas sempre que Miguel precisava trabalhar até mais tarde. Uma noite, exausto mas satisfeito com o progresso do projeto, Miguel foi checar Lucas antes de dormir. O bebê dormia tranquilamente, Guto como sempre deitado próximo ao berço. Observando o filho, Miguel sentiu uma onda de amor e gratidão tão intensa que quase o derrubou. Estamos conseguindo, Helena, ele sussurrou para o quarto silencioso. Não é perfeito, mas estamos seguindo em frente. O dia da apresentação do projeto finalmente chegou. Miguel, vestido em seu melhor terno, sentiu uma mistura de nervosismo e excitação que não experimentava há muito tempo. Antes de sair, ele se ajoelhou na frente de Lucas. Papai vai fazer algo importante hoje, campeão, disse ajeitando a gravata. Deseje-me sorte. Lucas, como se entendesse, deu um de seus sorrisos banguela e bateu palmas. Guto latiu suavemente, como se também estivesse oferecendo apoio. Na prefeitura, diante de uma sala cheia de autoridades e investidores, Miguel apresentou sua visão para o futuro da cidade. Enquanto falava sobre comunidades sustentáveis e espaços que uniam pessoas, ele sentiu a presença de Helena ao seu lado, como se ela estivesse ali, orgulhosa e encorajadora. Ao final da apresentação, a sala irrompeu em aplausos. O prefeito, visivelmente impressionado, aproximou-se de Miguel. Extraordinário, Sr. Almeida. Este projeto pode mudar a cara da nossa cidade. Estamos ansiosos para trabalhar com você. Naquela noite, de volta para casa, Miguel foi recebido por Lucas, Dona Cecília e Guto. Enquanto brincava com o filho no tapete da sala, contando animadamente sobre seu dia, ele percebeu algo. Estava verdadeiramente feliz pela primeira vez em muito tempo. Acho que encontramos nosso caminho, pequenininho, disse a Lucas, que ria enquanto tentava pegar os óculos do pai. Sua mãe sempre dizia que poderíamos mudar. O mundo, parece que vamos tentar, não é? Guto se aproximou deitando-se ao lado deles como sempre fazia. Miguel acariciou o pelo do cão, grato por sua lealdade inabalável. Enquanto a noite caía lá fora, a casa estava cheia de uma energia renovada. Miguel sabia que o caminho à frente ainda teria desafios, mas pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia preparado para enfrentá-los. Com Lucas em seus braços e as memórias de Helena em seu coração, ele estava pronto para escrever o próximo capítulo de suas vidas. O que Miguel não sabia era que o destino ainda reservava algumas surpresas, tanto doces quanto amargas, que testariam sua força recém-descoberta e mudariam o curso de suas vidas mais uma vez. O projeto de revitalização urbana avançava a passos largos, consumindo grande parte do tempo e energia de Miguel. No entanto, ele se esforçava para manter um equilíbrio entre o trabalho e sua vida com Lucas, que agora estava com quase 1 ano de idade. Em uma manhã de sábado ensolarada, Miguel decidiu levar Lucas e Guto para um passeio no parque, que fazia parte do projeto de revitalização. Enquanto caminhavam pelos caminhos recém-pavimentados, Miguel explicava animadamente ao filho sobre as árvores que seriam plantadas e os playgrounds que seriam construídos. Veja, Lucas, disse Miguel, apontando para uma área aberta. Aqui teremos um laguinho com patos. Você vai adorar alimentá-los. Lucas batia palmas entusiasmado, mesmo sem entender completamente o que o pai dizia. Guto trotava alegremente ao lado deles, sua cauda balançando no ar. Foi nesse momento que Miguel ouviu uma voz familiar chamando seu nome. Ao se virar, viu Ana, uma antiga colega de faculdade que não encontrava há anos. Miguel, que surpresa encontrar você aqui, exclamou Ana, aproximando-se com um sorriso caloroso. Ana, quanto tempo? Respondeu Miguel, genuinamente feliz em ver um rosto amigo. Este é meu filho, Lucas. Ana se abaixou para cumprimentar o pequeno Lucas, que a observava com curiosidade. Ele é lindo, Miguel, a cara da Helena. Ela hesitou por um momento, percebendo o que havia dito. Desculpe, eu ouvi sobre... Bem, sinto muito pela sua perda. Miguel sentiu um aperto no peito, mas conseguiu sorrir. Obrigado, Ana.
Tem sido difícil, mas estamos seguindo em frente. Os dois começaram a conversar, caminhando juntos pelo parque. Ana era arquiteta paisagista e ficou fascinada ao ouvir sobre o projeto de revitalização. Enquanto conversavam, Miguel se surpreendeu com a facilidade com que as palavras fluíam entre eles, como se os anos de distância nunca tivessem existido. Nas semanas seguintes, Ana e Miguel começaram a se encontrar com mais frequência. Ela se ofereceu para ajudar com o projeto, trazendo ideias inovadoras para os espaços verdes. Lucas adorava a presença dela, sempre rindo das caretas engraçadas que Ana fazia. Uma noite, enquanto trabalhavam até tarde no escritório de Miguel, Ana fez uma pausa e o olhou seriamente. Miguel, posso te fazer uma pergunta pessoal? Miguel assentiu curioso. Você já pensou em seguir em frente? Quero dizer, romanticamente. A pergunta pegou Miguel de surpresa. Ele olhou para a foto de Helena em sua mesa, sentindo uma mistura confusa de emoções. Eu não sei, Ana. Às vezes parece que seria uma traição à memória dela. Ana colocou gentilmente sua mão sobre a dele. Helena amava a vida, Miguel. Tenho certeza de que ela gostaria que você fosse feliz. As palavras de Ana ficaram ecoando na mente de Miguel por dias. Ele se pegava pensando em como seria ter alguém ao seu lado novamente, compartilhando os momentos bons e ruins. Mas sempre que esses pensamentos surgiam, a culpa o consumia. Uma noite, enquanto colocava Lucas para dormir, Miguel desabafou com Dona Cecília. Não sei o que fazer, Cecília. Parte de mim quer seguir em frente, mas... Dona Cecília o interrompeu com um abraço apertado. Miguel, meu querido, Helena sempre quis o melhor para você e para Lucas. Não se sinta culpado por querer ser feliz. As palavras de Dona Cecília deram a Miguel a coragem que ele precisava. Numa tarde de domingo, ele convidou Ana para um almoço em sua casa. Enquanto observava Ana brincando com Lucas no jardim, Guto deitado preguiçosamente ao sol, Miguel sentiu algo que não experimentava há muito tempo: esperança no futuro. No entanto, o destino tinha outros planos. Na manhã seguinte, Miguel recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era do escritório de advocacia que cuidava do testamento de Helena. Senhor Almeida, disse a voz grave do outro lado da linha, descobrimos algo no testamento de sua esposa que precisa de sua atenção imediata. Miguel sentiu um frio na espinha. O que foi? Aparentemente, antes de falecer, sua esposa fez um pedido muito específico. O advogado fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. Ela deixou instruções para que, caso algo acontecesse com ela, você deveria procurar uma clínica de fertilização. Helena. Ela congelou alguns de seus óvulos. O mundo pareceu girar ao redor de Miguel. Ele se agarrou à mesa para se equilibrar, suas pernas de repente fracas demais, para sustentá-lo. Ela deixou uma carta para você, continuou o advogado. Gostaria que viesse ao escritório para buscá-la o mais breve possível. Miguel desligou o telefone, sua mente um turbilhão de pensamentos e emoções. Helena havia deixado a possibilidade de ter outro filho, mesmo após sua partida. Era uma decisão que poderia mudar completamente o rumo de suas vidas. Naquela noite, sentado na varanda de casa com Lucas adormecido em seus braços e Guto aos seus pés, Miguel contemplava o céu estrelado. Ele pensou em Helena, em Ana, em Lucas, no bebê que poderia vir a existir. O futuro, que há pouco parecia tão claro, agora estava envolto em uma névoa de incertezas. O que eu faço agora, Helena? Sussurrou para as estrelas, esperando por uma resposta que sabia que não viria. O vento soprou suavemente, balançando as folhas das árvores. Miguel fechou os olhos, sentindo o peso da decisão que teria que tomar. Uma decisão que não afetaria apenas a ele, mas a todos ao seu redor. O destino havia colocado Miguel em uma encruzilhada, e o caminho que ele escolhesse definiria não apenas seu futuro, mas o de sua família. Com o coração pesado e a mente cheia de dúvidas, ele sabia que os próximos dias seriam cruciais. O que Miguel não imaginava era que esta revelação seria apenas o começo de uma série de eventos que testariam sua força, seu amor e sua capacidade de perdoar e seguir em frente. Os dias que se seguiram à revelação do advogado foram um turbilhão para Miguel.
Ele se sentia dividido entre a emoção de ter uma parte de Helena ainda viva e o medo do que essa decisão poderia significar para sua vida e a de Lucas. Com as mãos trêmulas, Miguel abriu a carta que Helena havia deixado. As palavras dela, escritas com a caligrafia delicada que ele conhecia tão bem, saltaram da página. Meu querido Miguel, se você está lendo isso, significa que o pior aconteceu. Sei que deve estar sofrendo, e meu coração se parte só de pensar nisso. Mas quero que saiba que meu amor por você e por nosso filho é eterno. Tomei a decisão de congelar meus óvulos porque acredito no amor que construímos e na família que sonhamos. Sei que pode parecer loucura, mas queria dar a você a chance de ter outro pedacinho de mim, se assim desejar. Não. É uma obrigação, amor. É uma escolha. Uma que só você pode fazer. Seja qual for sua decisão, saiba que te apoio e te amo incondicionalmente. Cuide do nosso Lucas. Diga a ele todos os dias o quanto é amado. E lembre-se, a vida é para ser vivida. Seja feliz, Miguel. É tudo o que eu sempre quis para você. Com todo meu amor, Helena. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Miguel enquanto ele lia e relia a carta. Era como se Helena estivesse ali, falando diretamente com ele, dando-lhe permissão para seguir em frente, mas também oferecendo uma conexão com o passado. Nos dias que se seguiram, Miguel se viu em uma montanha-russa emocional. Ele passava horas brincando com Lucas, observando cada detalhe do filho, imaginando como seria ter outro bebê. Outras vezes, sentava-se no escritório, olhando para os planos do projeto de revitalização, pensando em como sua vida profissional seria afetada. Ana notou a mudança em Miguel. Numa tarde, enquanto revisavam alguns desenhos do parque, ela finalmente perguntou: Miguel, o que está acontecendo? Você parece distante. Miguel hesitou por um momento antes de compartilhar a notícia sobre os óvulos de Helena. Ana ouviu, atentamente seu rosto uma mistura de surpresa e preocupação. Uau, isso é intenso, ela disse finalmente. O que você pretende fazer? Eu não sei, Ana, Miguel respondeu passando as mãos pelo cabelo em um gesto de frustração. Parte de mim quer isso desesperadamente. Ter outro filho de Helena é como se ela estivesse me dando um último presente. Mas outra parte tem medo, Ana completou suavemente. Miguel assentiu. Medo de não estar preparado, de não ser justo com Lucas, de não conseguir seguir em frente. Ana pegou sua mão, apertando-a gentilmente. Miguel, seja qual for sua decisão, saiba que não está sozinho nessa. As palavras de Ana trouxeram conforto, mas também adicionaram outra camada de complexidade à situação. Miguel se perguntava como um possível novo bebê afetaria seu relacionamento em desenvolvimento com Ana. Uma noite, enquanto colocava Lucas para dormir, o pequeno apontou para uma foto de Helena na cômoda e disse claramente: Mamãe. Foi a primeira vez que Lucas reconheceu Helena em uma foto, e o coração de Miguel se encheu de uma mistura agridoce, de alegria e tristeza. Naquele momento, sentado na beirada da cama de Lucas, com Guto deitado aos seus pés, Miguel teve uma epifania. Ele percebeu que, independentemente de sua decisão sobre os óvulos de Helena, o mais importante era honrar a memória dela, sendo o melhor pai possível para Lucas e vivendo a vida plenamente como ela sempre desejou. Com essa clareza, Miguel marcou uma reunião com o médico da clínica de fertilização. Ele queria entender todas as implicações e possibilidades antes de tomar uma decisão final. No dia da consulta, Miguel sentiu o peso do mundo em seus ombros. Enquanto esperava na sala de espera asséptica da clínica, ele olhou para o celular, vendo mensagens de apoio de Dona Cecília e uma foto de Lucas que Ana havia enviado mais cedo. O médico, Dr. Rodrigo, era um homem de meia idade, com um sorriso gentil. Ele explicou pacientemente o processo, os riscos e as chances de sucesso. Senhor Almeida, disse o Dr. Rodrigo ao final da consulta, entendo que esta é uma decisão extremamente pessoal e emocional. Não há pressa. Tome o tempo que precisar para pensar. Saindo da clínica,
Miguel caminhou sem rumo pelas ruas da cidade. Seus passos o levaram até o parque que estava ajudando a revitalizar. Sentando-se em um banco, ele observou as famílias passando, crianças rindo e brincando. Foi então que seu telefone tocou. Era Paulo, seu sócio. Miguel, temos um problema com o projeto. O prefeito quer fazer algumas mudanças de última hora, que podem comprometer todo o nosso trabalho dos últimos meses. A notícia caiu como um balde de água fria sobre Miguel. De repente, ele se viu tendo que equilibrar não apenas sua vida pessoal, mas também sua carreira, que parecia estar em um momento crucial. Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados, Miguel se viu em uma encruzilhada. A decisão sobre os óvulos de Helena, o futuro de seu relacionamento com Ana, a criação de Lucas e agora os desafios profissionais, tudo parecia convergir para este momento. Com o coração pesado, mas determinado, Miguel se levantou do banco. Ele sabia que as escolhas que faria nos próximos dias moldariam não apenas seu futuro, mas o de todos ao seu redor. Com um suspiro profundo, ele começou a caminhar de volta para casa, pronto para enfrentar o que quer que o destino lhe reservasse. O que Miguel não sabia era que o universo ainda tinha algumas surpresas guardadas que testariam sua resiliência e mudariam o curso de sua história de maneiras que ele jamais poderia imaginar. O outono deu lugar ao inverno, e com a mudança das estações veio também uma transformação na vida de Miguel. Os meses que se seguiram à descoberta dos óvulos de Helena foram intensos, cheios de reflexões profundas e decisões difíceis. Após semanas de ponderação, consultas com psicólogos e longas conversas com Dona Cecília e Ana, Miguel tomou sua decisão. Ele optou por não prosseguir com o processo de fertilização. Foi uma escolha dolorosa, mas Miguel sentiu que era o certo a fazer. Ele queria honrar a memória de Helena, mas também precisava olhar para o futuro. Helena me deu o maior presente de todos, nosso Lucas, explicou Miguel para Dona Cecília numa noite fria de julho. Acho que a melhor maneira de honrar sua memória é sendo o melhor pai possível para ele. Dona Cecília, com lágrimas nos olhos, abraçou o genro. Helena estaria orgulhosa de você, Miguel. Você cresceu tanto. Com essa decisão tomada, Miguel sentiu como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Ele podia agora focar totalmente em Lucas, em seu trabalho e em seu relacionamento em desenvolvimento com Ana. O projeto de revitalização urbana enfrentou seus desafios. As mudanças exigidas pelo prefeito quase comprometeram a visão original, mas Miguel e sua equipe trabalharam incansavelmente para encontrar um meio-termo que preservasse a essência do projeto enquanto atendia às demandas da prefeitura. Numa manhã ensolarada de setembro, quase 2 anos após a partida de Helena, Miguel estava de pé no meio do novo parque, observando as crianças brincando nos equipamentos recém-instalados. Lucas, agora com quase 2 anos, corria alegremente atrás de Guto, que mesmo mais velho, ainda mantinha sua energia e lealdade. Ana se aproximou, entrelaçando seus dedos nos de Miguel. É lindo, não é? Ela disse, olhando ao redor. Você realmente transformou este lugar. Miguel sorriu, sentindo uma mistura de orgulho e gratidão. Nós transformamos, ele corrigiu, apertando suavemente a mão dela. Naquele momento, observando a vida que pulsava ao seu redor, Miguel teve uma epifania. Ele percebeu que a vida, assim como a cidade, estava em constante transformação. O importante não era se agarrar desesperadamente ao passado, mas honrá-lo enquanto construía um novo futuro. Com Lucas nos braços e Ana ao seu lado, Miguel caminhou até um canteiro recém-plantado. Ali, uma pequena placa de bronze brilhava sob o sol. Em memória de Helena Almeida, cujo amor e visão continuam a inspirar e transformar vidas. Miguel sentiu lágrimas nos olhos, mas desta vez eram lágrimas de gratidão e esperança. Ele olhou para Lucas, que sorria inocentemente, e depois para Ana, que o observava com carinho. Sabe, Miguel disse suavemente, acho que finalmente entendi o que Helena queria dizer em sua carta. A vida é para ser vivida, e é isso que pretendo.
fazer todos os dias com vocês ao meu lado. Ana o abraçou e Lucas, sentindo o momento especial, jogou seus bracinhos ao redor do pescoço do pai. Guto, sempre atento, se aproximou, encostando seu focinho na perna de Miguel. Nos meses que se seguiram, a vida continuou seu curso. Miguel e Ana decidiram morar juntos, trazendo uma nova dinâmica para a família. Lucas, embora às vezes confuso, com as mudanças, floresceu com o amor e atenção que recebia. Dona Cecília, embora inicialmente apreensiva com a nova configuração familiar, acabou se tornando uma grande aliada. Ela via em Ana não uma substituta para sua filha, mas uma nova amiga que trazia alegria para a vida de seu genro e neto. O trabalho de Miguel continuou a prosperar. O sucesso do projeto de revitalização abriu portas para novos desafios e oportunidades. Ele se viu liderando iniciativas de urbanização sustentável em outras cidades, sempre com o apoio incondicional de Ana e o amor de Lucas como sua base. Uma tarde de primavera, quase 3 anos após a partida de Helena, Miguel estava sentado na varanda de casa, observando Lucas brincar no jardim com Guto. Ana se juntou a ele, um sorriso misterioso em seus lábios. Miguel, ela disse suavemente, tenho algo para te contar. Ele se virou para ela curioso. Ana pegou sua mão e a colocou sobre sua barriga. Estamos grávidos, ela sussurrou, seus olhos brilhando de emoção. Miguel sentiu seu coração acelerar. Uma mistura de alegria, surpresa e um toque de apreensão o invadiu. Por um momento, ele pensou em Helena, em como ela reagiria a essa notícia. Mas então, olhando nos olhos de Ana e ouvindo a risada de Lucas ao fundo, ele soube que estava exatamente onde deveria estar. Isso é maravilhoso, ele respondeu, puxando Ana para um abraço apertado. Naquela noite, depois que Lucas foi dormir, Miguel se sentou na beirada da cama do filho. Guto, como sempre, estava deitado no tapete ao lado. Miguel olhou para a foto de Helena na mesinha de cabeceira e sorriu. Obrigado, ele sussurrou para a imagem sorridente de sua primeira esposa. Obrigado por me ensinar a amar, por me dar Lucas e por me mostrar que a vida continua. Prometo que nosso filho sempre saberá o quanto você o amava. Enquanto Miguel fechava suavemente a porta do quarto de Lucas, ele sentiu uma paz que não experimentava há anos. O futuro, outrora tão incerto e assustador, agora parecia cheio de possibilidades e amor. Lá fora, a cidade que ele ajudara a transformar pulsava com vida. E dentro de casa, sua família, tanto a que ele perdeu quanto a que estava construindo, o envolvia em um abraço caloroso de amor e esperança. Miguel sabia que o caminho à frente ainda teria seus desafios. Haveria dias difíceis, momentos de dúvida e saudade. Mas ele também sabia que estava pronto para enfrentá-los. Com Lucas, Ana, o bebê a caminho, Dona Cecília e o fiel Guto ao seu lado, Miguel estava pronto para escrever o próximo capítulo de sua vida, honrando o passado enquanto abraçava o futuro com coragem e amor. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Miguel, Lucas e todos os personagens desta história tenham tocado seus corações. Para continuar essa viagem emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda. Se gostaram desta narrativa, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar um gostei no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas, que exploram a complexidade da vida. Não percam nossos próximos conteúdos. Esperamos vocês nos comentários para compartilhar suas impressões e emoções sobre esta história de amor, perda e renascimento.